Salmo de número 84. Eu vou ler por enquanto os versículos 4 a 6. Salmo de número 84. Diz assim: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Amém, queridos? Quero pensar com os irmãos, transformando o vale de lágrimas em mananciais de alegria. É interessante, irmãos, que dizem que chorar faz bem, né? Faz bem para a alma, você chorar. Então não precisa chorar agora não, só depois, tá? Mas nós choramos de tristeza, choramos de saudade de alguém, não é? Bate aquela dor no coração. Choramos de amor, de dor. Às vezes choramos de arrependimento. Bem-aventurados que choram, não é? Lá nas bem-aventuranças. Choramos de felicidade, de emoção. Tem gente que chora até quando o seu time perde. Quando está lá em cima, começa a descer. Não, já viu aqueles marmanjos chorando quando o time é rebaixado para a segunda divisão? Que tristeza, né? Mas choram também quando comemoram um campeonato. E nós choramos sempre, irmãos. Choramos até cortando cebola, né? Às vezes choramos assim. Mas a Bíblia diz assim: chorai com os, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Jeremias chorou, Pedro chorou, até Jesus chorou. Graças a Deus por isso, irmãos, que nós temos chorões na Bíblia. E o Salmo 84 fala de um vale. Algumas traduções de vale de Baca. Baca era uma planta desértica, que quando ela ferida ou cortada assim, escorria água, tipo lágrimas. Uma vez lá em casa, eu não sei como é o nome da planta, mas quando eu cortei um galho, começou a sair água, irmãos, que interessante, não é? Então era esse tipo de planta, a baca aqui, né? Então a ideia de baca é árido, lugar seco, e também lugar de lamento, lugar de lágrimas, vale de lágrimas. Eu não vou perguntar quantas pessoas passaram por algum vale de lágrimas. Talvez a maioria absoluta aqui já passou por um vale de lágrimas, ou está passando por momentos difíceis na vida, que a gente pode chamar de vale de lágrimas. A autoria desse Salmo 84, que é maravilhoso, é os filhos de Corá ou de Coré. E é uma coisa interessante, que dessas pessoas dedicadas ao louvor no templo, que Corá ou Coré foi um líder que se rebelou contra Moisés. Mas os filhos estão aqui, compondo músicas para Deus, fazendo poesias de louvor para Deus. E há vários salmos, várias composições desses filhos. Isso é graça de Deus, irmãos. Filhos que não acompanharam o erro do pai, que romperam isso. Ele se desviou, mas os filhos continuaram servindo a Deus. Como é importante isso, né, irmãos?
Mas aqui os vales de lágrimas, irmãos, são reservados também para esses que louvam o Senhor. Olha só, são eles que estão falando isso. Os filhos de Corá. Vamos dizer que estão passando e compor uma música falando da experiência deles, certamente. Davi, quando fez muitos salmos, ele falava da sua própria experiência. Então, eu imagino que esses filhos dedicados à música, à adoração a Deus, passaram por um vale difícil. Pastor, por que às vezes eu passo por um vale difícil? Estou servindo a Deus, sou fiel a Ele. Por que eu passo por um vale difícil? Um vale de lágrimas, de sofrimento, de provações, de aflições. Os fiéis também passam, queridos. E eu não sei se você vai gostar, mas eu preciso te dizer, está na agenda de Deus as lutas. Sabe para quê? Para nos abençoar. Deus, quando permite provações, são bênçãos disfarçadas. Ele vai agir de maneira poderosa e vai fazer com que aquela provação seja uma bênção na sua vida. Por isso que Ele permite. E às vezes uma provação é para nos levantar. O diabo, quando tenta, é para nos jogar no chão, para nos derrotar. Quando Deus permite uma provação, é para nos levantar, nos erguer, apurar a nossa fé, a nossa confiança nele, irmãos. Deus tem seus propósitos nos vales difíceis que passamos. E um deles é transformar vales de lágrimas em vales de bênção, vales de alegria, vales de vitória. Você crê nisso, meu irmão? Amém, amém. Deus transforma lutas, dificuldades, provações, aflições em manancial de bênção. Deus tem poder para fazer isso, queridos. Fazer na sua vida isso. O Salmo 84, então, vai nos ensinar a passar por esse vale, a enfrentar esse vale, passar por ele e sair vitoriosos. Passar por esse vale de lágrimas e passar, né? Que ninguém quer para ficar, né? E sair cantando vitórias, glorificando a Deus. Então esse texto mostra isso, irmãos. Como um vale de lágrimas pode se transformar em manancial de alegria, em bênção maravilhosa. O verso 6, deixa a Bíblia aberta aí, por favor, esse Salmo 84, diz assim: quando passa pelo vale árido, faz dele, olha só, irmãos, quando passa pelo vale árido, seco, desértico, de lágrimas, de lutas, dificuldades, faz dele um manancial. Preste atenção no que o texto está dizendo. É o mesmo vale. É o mesmo vale. O vale de lágrimas é o mesmo de vale de bênção, de alegria. Agora, pastor, como um deserto pode se transformar em manancial? Como lágrimas podem se transformar em alegria? Como derrotas podem se transformar em triunfos? De que maneira a aridez pode se transformar em fertilidade no mesmo espaço de tempo? Isso é interessante neste salmo, irmãos. É algo maravilhoso que queremos tirar algumas lições aqui. Como o salmista nos ensina, ou os salmistas, né, nos ensina, como ele nos revela na sua experiência com Deus,
como passar por este vale de lágrimas e sentir a presença de Deus e as bênçãos de Deus caindo sobre nós. Como é que vamos fazer isso? Preste atenção no Salmo, vamos lá. Então, o vale de lágrimas passa a ser um vale de bênção, porque é o mesmo vale, quando fazemos do Senhor a nossa força. Preste atenção no verso 5, a parte A. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Olha o primeiro segredo aqui, irmãos. Fazer do Senhor a nossa força. A nossa fonte de força, de alegria, de paz é o Senhor. Você já reparou como as hidrelétricas produzem energia? É interessante, aquela queda d'água, enfim, eu não entendo muita coisa não, mas dali, irmãos, produz uma energia para milhares, para as fábricas, para as casas, para as cidades, energia, um poder maravilhoso. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Que o Senhor é esse poder, essa força, é essa energia que me socorre. É um poder sobrenatural que vem de Deus. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Essa palavra de Deus está dizendo assim, que no vale podemos receber a força de Deus. É nesse vale que vamos prosseguir fortalecidos. Eu já citei aqui várias vezes o livro Nada Me Faltará, Philip Keller. Ele era um pastor de ovelhas mesmo, e ele faz um comentário do Salmo 23. Irmãos, quem não leu esse livro, leia. Nada me faltará, é o título do livro. Ele faz um comentário de cada versículo do Salmo 23. Irmãos, é impressionante. Agora, ele comenta o Salmo baseado na experiência dele como pastor de ovelhas mesmo. E Davi era pastor de ovelhas, o autor do Salmo. Então é interessante isso. Então uma das coisas impressionantes que ele diz, interessantes, é que quando a relva estava seca, o tempo muito seco, árido, o capim secou, enfim, quando o lugar é meio deserto, era nos vales que o pastor conduzia as ovelhas, e lá tinha a relva mais verdinha e a água mais cristalina, no vale. Irmão, minha irmã, é no vale que você tem experiências profundas com Deus, que você recebe a força de Deus, você tem experiência sobrenatural com Deus. É isso que esse salmo está falando. Você lembra muito bem do profeta Abacuque, que passou por um vale de lágrimas, e ele diz assim, é interessante o poema, né, que é uma música, é um hino. Ainda que a figueira não floresça, outros hinos, né, vários hinos foram feitos com esse texto, né, que era um poema realmente. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas parreiras de uva, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja ovelhas nos campos, nem no curral não haja gado. Ele diz assim, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor, louvarei a Deus, o meu Salvador. Aí ele diz assim, o Senhor Deus é a minha força. Olha, esse homem não vale. Ele está dizendo, está tudo dando errado, está tudo contrário, nada está funcionando, mas o Senhor Deus é a minha força. E aí ele diz assim, Ele firma os meus passos, eu não vou escorregar, Ele firma os meus passos, e me faz andar nas alturas, altaneiramente, isto é, Ele me faz andar acima de
Todas as provações. Lembra quando os discípulos estavam no mar, né, em tempestade, e Jesus veio andando por cima das águas. E Pedro disse: deixa eu ir ter contigo, se é o Senhor mesmo, vem. Andando sobre as águas. Meu irmão, minha irmã, você pode estar enfrentando tempestade. Quando você busca a força do Senhor, você anda sobre as águas. Essa tempestade vai estar aos seus pés, junto com Jesus. Você não vai afundar. Não vai mesmo. Abacuque mostra isso, irmãos. A minha força está no Senhor. Não está nas coisas, nas circunstâncias. Essa força está à sua disposição, meu irmão, minha irmã. Pessoa que está aqui, olha, meu querido. Olha, essa força de Deus está à sua disposição. Deus quer te ajudar, quer te estender a mão, quer te dar essa experiência maravilhosa. Você precisa querer recebê-la e dizer para Deus: Senhor, Tu és a minha fonte de poder, de força. Tu és a minha hidrelétrica. Tu és a minha força. Eu quero estar em conexão contigo, Senhor. Eu quero receber essa força. E aí, irmãos, esse vale começa a ser transformado. A situação começa a ser transformada. Segunda coisa que eu destaco aqui no vale de lágrimas, que pode se tornar esse vale de bênção, de alegria, é quando mudamos de atitude no nosso coração. Veja o que o texto está dizendo no verso 5, por favor. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Olha só, irmãos, aqui caminhos aplanados é a ideia de caminhos altos, caminhos retos, é a ideia de estradas que levam a Deus, isto é, a presença de Deus. E a ideia do texto, irmãos, olha só, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Eu entendo, irmãos, que é uma postura diferente da pessoa. A gente confia em Deus, a gente crê na providência de Deus, no poder de Deus, mas existe algo que nós precisamos fazer, uma postura diferente. E eu vejo aqui, irmãos, o desejo de uma pessoa querer andar no caminho de Deus. Eu vou ter uma atitude diferente. Eu quero dar esse passo. É isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. Olha, a pessoa se encontra num vale de lágrimas, de dor, de lutas, pode ser de depressão, de encostas, de perigos e becos. Mas, mesmo ali no fundo do poço, ela toma uma atitude no seu coração. Ela não se conforma com aquilo. Ela quer andar no caminho de Deus. Ela quer andar, mesmo passando pelo vale, mas no seu coração, ela quer andar no caminho de Deus. No caminho alto, caminho plano. Então é um coração cheio de esperança, irmãos. As circunstâncias estão difíceis, há uma escuridão, mas no interior da pessoa, olha só, surge uma esperança, uma confiança, um ânimo. Eu gosto muito quando Deus chama Josué e faz promessa a Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você lembra esse texto, Josué capítulo 1? Claro que lembro. Mas Deus dizia: tem de bom ânimo, se esforça, lute. Josué era um guerreiro, irmãos. Moisés era aquele pastorzão, coração, né, amoroso, que cuidava. Josué era um guerreiro.
Para cada época, Deus levanta líderes de acordo, irmãos. Ele precisava conquistar Canaã. E ele diz: não temas, não te espantes, eu sou contigo. Como fui com Moisés, eu sou com você. Mas se esforça, dê tudo de si, tenha força, tenha ânimo, tenha disposição, tenha atitude. Irmãos, Deus quer ver essa atitude no nosso coração. Eu quero vencer, eu não vou ficar desanimado, a minha esperança está no Senhor, eu vou em frente, eu não vou deixar me abater, eu não vou deixar ninguém me pisar, diminuir, a minha vida está na mão de Deus. Não é essa enfermidade, essa luta, essa provação, esses inimigos que vão me abater, essas críticas. Não. Eu vou confiar no Senhor, eu vou ter uma atitude diferente no meu coração, eu vou em frente, eu não vou desanimar, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, como estava para Abacuque, como eu acabei de dizer. Eu vou confiar no Senhor. E esse vale de lágrimas, irmãos, começa a ser transformado em vale de bênção, vale de alegria. Esse terreno árido começa a ser transformado em manancial. E isso começa a acontecer, não é de lá fora não, é dentro do nosso coração. Porque às vezes a gente quer só pensar nas circunstâncias, mas Deus quer transformar mesmo a nossa vida, nossa atitude, nosso coração. E aí, irmãos, no vale, Deus vai ver que, olha, esse meu filho, essa minha filha, está cheio de esperança, está cheio de fé, está confiante. Deus espera essa atitude de nós, uma postura diferente no coração, irmãos. Deus espera isso de nós. A gente sempre lembra de Daniel. Outro dia eu falei de Daniel, da oração, né? Homem de oração. Eu fico pensando, irmãos, como a gente enfrentaria, seria jogado na cova de uns leões. Eu fico pensando na atitude de Daniel, irmãos. Eu vou fazer o quê? Vamos lá. Eu não fico pensando ele gritando, esperneando. Ele não foi jogado à força. É para ir para lá para dentro? Eu vou. Misael, Ananias e Azarias na fornalha foi a mesma coisa. Deus pode nos livrar, mas se não livrar, nós estamos prontos, porque nós não vamos nos curvar diante de um ídolo. E lá na cova dos leões, o anjo fechou a boca dos leões. E lá na fornalha tinha o quarto homem. Tinha um anjo do Senhor. E nem um cabelinho, nem um pelinho foi queimado. O que foi queimado foram as amarras. As cordas foram queimadas. Eles estavam soltos, passeando. Às vezes a fornalha é para te libertar de alguma amarra, te libertar de alguma coisa que está te escravizando, que está trazendo tristeza e dor para o seu coração, que não está deixando você prosseguir. E Deus, na fornalha, queima essas coisas, porque Ele está presente conosco, irmãos. Ele vai conosco nesse vale. Nós nunca passamos sozinhos. É isso que Davi, diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não mal algum. Por quê? O Senhor está comigo. Irmãos, quando Deus está conosco, a gente passa por qualquer vale, porque a presença do Senhor faz toda a diferença. O vale é difícil, a gente chora nesse vale, é vale de lágrimas, a dor, mas irmãos, há o consolo do Senhor, a presença do Senhor, quando há uma atitude diferente no coração. Eu quero o Senhor, eu creio, Senhor,
Eu vou em frente, Senhor. Eu ouvi a história de uma mulher que estava numa consulta com um psicólogo, né? Aí ela abriu o coração e disse: eu quero me divorciar, porque eu quero fazer o meu marido sofrer. Olha só, eu vou me divorciar porque eu quero que meu marido sofra. Aí o psicólogo, sabe como é que é, né? Falou assim: mas aí, vocês estando nessa situação, brigados assim, você não vai fazer ele sofrer? Então, vou te dar um conselho. Comece a mudar, a melhorar. Seja uma esposa gentil, amável, e tal, e tal, e tal. E aí, ele disse assim: quando ele estiver gostando e amando, aí você se divorcia. Aí ele vai sofrer. Ele vai sentir sua falta. Mas desse jeito que está, ele não vai sentir não. O senhor sabe, está certo, isso aí, eu vou fazer isso. Aí ela mudou de atitude, irmãos. Mudou de atitude. Passado alguns meses, ela foi de novo nesse psicólogo. E aí? Já vai divorciar? De jeito nenhum, doutor. Eu estou muito feliz, eu estou alegre. Olha, meu casamento é uma bênção e tal, 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 tal. O problema estava nela. Às vezes só vemos o erro dos outros, né? Mas qual a atitude nossa para mudar essa situação? E com Deus não é diferente, irmãos. Como está o seu coração? Sua atitude, enfrentando essa luta, essa dificuldade, esse vale difícil. Terceira e última lição que eu quero tirar aqui, irmãos: no vale de lágrimas, passa a se transformar em vale de alegria e de bênção, quando oramos pela fé. Eu preciso destacar isso, irmão, porque o Salmo 84 é uma oração. Ele todo é uma oração. Ele começa assim no verso 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele está falando com Deus, irmãos. E aí, o verso 2 a 4 fala do desejo de estar na presença de Deus, a sede do Deus vivo. Ele fala que o pardal e a andorinha encontraram abrigo na casa de Deus, fazem ninho na casa de Deus, nos altares de Deus. Aí no verso 8 ele diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Oração, o prazer de estar na presença de Deus, de orar ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, o Senhor da minha vida. Deixa o verso 10, por favor. É melhor passar um dia no templo, na presença de Deus, ele diz, do que 1000 dias em outro lugar qualquer. É melhor ficar no portão de entrada, no átrio, ali no portão de entrada, do que morar nas belas casas dos maus. Olha que comparação ele faz, irmãos. Coisa maravilhosa. Um dia passado na casa de Deus, na presença de Deus, olha, é algo maravilhoso. É melhor do que passar várias temporadas nas ilhas mais belas aí. Que ilhas? Maldiva é bela? Não sei. Esses lugares aí que o pessoal vai muito aí, com grana, como é que é? Noronha. Mas o que? Dubai. Vocês sabem. Ele já diz assim: é melhor um dia na casa de Deus, na presença de Deus, do que 1000 em qualquer outro lugar. É diferente, irmãos. Irmãos, a presença de Deus muda tudo. Enche a nossa vida, irmãos. Por isso que o Salmo: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, porque a presença de Deus preenche a nossa vida.
Queridos, é por isso que nós precisamos orar com essa fé, orar a esse Deus poderoso, buscar com essa sede do Deus vivo, o desejo da presença de Deus, como diz o salmista. E aí as coisas começam a mudar, irmãos. As coisas vão mudar quando oramos com essa fé. Deus transforma o interior e muitas vezes transforma as circunstâncias. Mas primeiro Ele quer mudar dentro de nós. O mais importante é mudar nosso eu, que às vezes está num vale árido, seco. Uma pessoa que vive vazia, ela está num lugar ermo, seco, árido, está num deserto. A pessoa que não sente, não tem a presença de Deus, ela anda neste mundo, irmãos, e nada preenche o coração. Tem uma alegria ali, mas aquilo é rapidinho, se desfaz. E o verso 6 diz: as primeiras chuvas cobrem o vale de bênção. O caminhante, o peregrino, recebe as chuvas de bênçãos de Deus e começa a inundar o seu ser. É como uma chuva desse vale árido que vai inundando, irmãos. Olha o verso 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Salmo, quando vai encerrando, verso 12: ó Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso, feliz é aquele que confia em Ti. O Senhor estava no vale, transformando aquela situação toda, irmãos, derramando bênção sobre a vida destes homens e derrama sobre nós. Então o Salmo encerra dizendo que quem confia no Senhor de verdade, esse realmente é feliz. Não está dizendo aqui que felizes são os que não têm problemas. Não está dizendo aqui que os felizes são os que são ricos, nadando em dinheiro. Não está dizendo aqui que os felizes são aqueles que têm uma saúde perfeita de ferro. Não está dizendo aqui que felizes são aqueles que não estão passando por nenhum vale. Não está dizendo aqui que felizes são aqueles que não choram. Não está dizendo. Não, irmão. Está dizendo que bem-aventurados, felizes são aqueles que confiam no Senhor. Mas é confiança de verdade. Não é de gogó, só de falar. Tem gente que diz que tem fé só de mostra. É na hora do vale que você vai demonstrar sua fé. É na hora do vale que você vai depender única e exclusivamente de Deus. É quando você não tem saída, não tem mais forças, não tem mais o que fazer, e você se lança nos braços de Deus. É essa fé, irmãos, é essa fé, nesse vale árido, é essa fé. Eu gosto quando o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ao romper da manhã. Você lembra de Ana? Ana ia por tempo chorar, e o Senhor transformou o seu vale em vale de bênção, de alegria. Nasceu quem, irmãos? Samuel. Samuel foi um homem de Deus extraordinário, líder do povo de Deus. Vocês lembram de Ezequias, o rei Ezequias? O rei adoeceu, estava cercado pelo inimigo e ainda por cima adoeceu. E quem foi lá? Qual o profeta que foi lá falar para ele? Ajeita as coisas aí porque a morte está chegando. Profeta Isaías. E disse: arruma a tua casa aí, meu amigo.
arruma a sua família, arruma a sua vida aí, porque você vai morrer. O que ele fez? Ai, irmãos, foi orar. Chorava. Diante da parede, chorava e clamava diante de Deus. E o texto diz assim: Deus viu as lágrimas dele e ouviu a sua oração. O profeta Isaías não chegou nem a sair do palácio. Deus disse: volta, a mensagem agora é outra, a notícia agora é boa. Deus acrescentou mais 15 anos à vida dele. Chorou na presença do Senhor, confiou no Senhor. Marcos capítulo 9, o homem desesperado vai a Jesus, porque o seu filho estava possesso. A dor de um pai é maior quando o filho está doente. A dor de uma mãe é maior quando um filho ou uma filha está doente. E este homem foi até Jesus. O demônio queria matar o menino, jogava na água, jogava no fogo, jogava no chão. Desde a infância, diz o texto, o pai chorando clamou a Jesus. Aí Jesus disse uma coisa interessante: tudo é possível ao que crê. Irmãos, que frase maravilhosa! Tudo é possível ao que crê. E este homem creu, irmãos, e aquele menino foi curado. Aquele vale de lágrimas, de dor, se transformou em vale de alegria, de felicidade, de festa. É essa oração de total dependência de Deus que nós precisamos fazer. Total fé, irmãos. A resposta vem. A palavra de Deus é verdade, irmão. Quando Jesus diz: tudo é possível ao que crê, não é fé de qualquer maneira, é fé de confiança mesmo. A palavra grega para fé é algo que vem das entranhas, sabe? Algo lá de dentro da alma. Essa é a palavra grega para fé. Não é de gogó. É algo que realmente vem do interior da pessoa, da sinceridade da pessoa. É assim que um vale de lágrimas é transformado em vale de alegria e de bênção. Amém, queridos? Então nós vimos 3 lições importantes aqui, há outras, eu tirei essas 3 aqui. Como é possível passar por esse vale, ver a transformação nesse vale, como é possível passar por essas lágrimas e encontrar esse manancial de alegria? Primeiro, fazendo do Senhor a nossa força. Busca a força em Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vencemos as tristezas, irmãos, decepções, o medo, o desespero, a ansiedade, a dor. Nós vencemos quando buscamos força em Deus. Segundo passo, mudança, atitude do nosso coração. Quando mudamos a atitude do nosso coração, eu não quero continuar nessa situação, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu vou confiar nesse Deus. Eu vou mudar de atitude. Eu não posso ficar me lamentando na fornalha, na cova, no vale. Não. Duvidando do poder de Deus. De jeito nenhum. E por último, veja aí. É a oração da fé. Que fecha, o salmo se fecha, mostrando como esse vale é transformado. Irmãos, estou falando de realidade. Isso aqui não é historinha. Isso é real. Nós servimos a um Deus vivo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua operando maravilhas. Eu creio, meu irmão. Então é hora de você chorar aos pés do Senhor. Depositar suas lágrimas aos pés do Senhor. De você
orar com toda a fé a esse Deus, e esse vale vai ser transformado para a glória de Deus. Você crê nisso? Curva sua cabeça, por favor. Senhor, Tu sabes, conheces a vida de cada pessoa que está aqui. Às vezes olhamos para o rosto, mas não conseguimos ver a alma. O Senhor vê. O Senhor sabe das lutas, das dificuldades, das provações. O Senhor vê as lágrimas derramadas no quarto, no banheiro, nos cômodos. E nós queremos agora, Pai, pedir por cada pessoa que está enfrentando lutas, dificuldades. Talvez o vale seja de um filho, de uma filha. Talvez esse vale seja de alguém da família, de uma enfermidade, de um vício, do afastamento de algum filho e filha. Ó Deus, o Senhor sabe de cada coração que está aqui. Eu peço que hoje seja um dia de milagres, de transformação interior, principalmente. Ó Senhor, opera, Senhor. Toda honra, toda glória nós daremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.